Estamos no ar com mais um BDF Entrevista. Hoje comigo, Lucas Salum, sempre muito bem acompanhado. Hoje, para comemorar essa espera tão aguardada que enfim acabou. Está aqui com a gente Rincon Sapiência para desfilar na praça com seu novo álbum, Um Corpo Preto. Antes de tudo, Rincon, que alegria, obrigado por ter vindo até a nossa casa. Satisfação imensa conversar contigo, meu amigo. Da hora, deixar um bom dia, boa tarde, boa noite para geral que está escutando a gente e satisfação a minha ser convidado. Vamos bater esse papo, trocar essa ideia. Bora. Rincon, 7 anos de espera entre o álbum, teu último álbum e esse. Claro, nesse meio tempo muitas coisas tu trabalhou, parcerias, mas um trabalho consolidado, pensado, articulado, com toda a tua assinatura. 7 anos de espera. Eu fico pensando, quem que estava mais ansioso por esse trabalho, tu ou teus fãs? No começo eu falei, tanta coisa acontecendo assim, eu falei, tem que aproveitar, que não tem fumaça, né, pro meu lado. Falei, vai fazendo, vai trampando, vai curtindo, produzindo, investindo, né, comprando coisas, timbres, curtindo, né? Então, boa parte do processo eu sempre soube que tinha que entregar um disco e sempre soube que algumas músicas que eu tinha era música para álbum, né? Eu falava, ó, essa aqui não tem nem como lançar, tem que ser álbum. Não Isso tinha. rola assim, de às vezes tu tem um single pronto e tu até tem uma pressão para lançar, mas tu não, pera, isso vale a pena trabalhar mais e compor um álbum. Exato, exato. Tem esse lado. Aí eu sempre fui tranquilo a isso. Aí de uns 2 anos pra cá foi um sinal de alerta que é tipo, cara, enquanto o disco não estiver na pista, uma determinada energia em minha volta não vai girar, sabe? Assim, é energia do novo, turnê nova, novas roupas, novo desenho de luz, novo visual no telão, novo tudo, né? Na rede social, tudo, tudo. Toda a energia do novo, pra mim, tinha que partir do lançamento desse álbum, assim. Então, de uns 2 anos pra cá que eu me debrucei mesmo, assim, do qual a minha rotina ficava em torno do álbum. E mesmo assim, 2 anos foi um tempo, né? Dá pra fazer em menos tempo. Mas acabou que foi esse o tempo, assim, e acabou que deu muito certo, porque eu já tinha uma música que falava de futebol antes dessa atmosfera de Copa, de tudo isso. Aí acabou que quando ficou pronto, era o ano de Copa, e eu já tinha esse lance de trazer uma analogia das diásporas africanas relacionadas a representar isso com camisas de time de futebol, que é o que está na capa, assim, é uma ideia que eu já tinha um pouco e fui maturando com o tempo, assim, então calhou que tudo isso se desenhou melhor num ano de Copa, assim, e tem a ver com as coisas que eu falo no álbum, assim, né? Essa música que fala de Copa, que fala de futebol, melhor dizendo, é o Homem Homem Gol, Gol, Homem com o Gol. Péricles, E a uma Marisol alusão. Moabá, sim. Mas, enquanto tu estava falando, 2 anos que tu meio que tomou essa decisão, esse álbum já estava, pelo que eu entendi, esse álbum já estava meio que pronto, estruturado, bem desenhado faz uns 2 anos. Foi bastante tempo de lapidação, vai e vem. Teve um momento que eu tinha material. Tem esse detalhe. Material, música a gente sempre tem. Uhum. Sempre tá fazendo. Então, chegou um momento que era o quê? Músicas inéditas, logo são músicas do álbum. Mas isso me incomodava um pouco também, que eu falava, pô, não é sobre músicas inéditas, é sobre um álbum em que todas essas músicas conseguem tabelar entre si, assim, né? Uhum. Jogar juntas, mesmo cada uma falando de alguma coisa diferente. E aí, esse filtro eu tive que. Aí é o que me exigia um pouco mais de tempo para fazer, assim, mas desde, sei lá, em torno de 2021, 22, eu já tinha algumas Caramba. coisas. é, Eu já tinha um projeto que era o Diáspora, eu já tinha um projeto que era Cuidar de Mim, um projeto que era do Cassino, algumas coisas, principalmente o início do disco, onde as músicas se completam em tonalidade, em BPM, em que parece que as músicas são juntas, ali aquele momento Uhum. do início do disco, aquela ideia eu já tinha formatado há um tempo, e aí eu precisava de uma continuidade, e aí dado o momento eu senti que eu precisava tensionar um pouco as coisas que eu estava falando, que estava tudo meio muito divertido, muito tal. Falei, não, acho que eu preciso tensionar algumas ideias. Aí isso levei 7 anos, no final das contas. Rincon Sapiência, rapper, compositor, produtor e também roteirista. No final das contas, esse álbum é quase um roteiro de cinema, né?
E isso é uma coisa até, Rincon, que, enfim, já comenta isso, mas até para engajar nessa pergunta, é interessante que a gente está em um momento que lançar um álbum é quase, né, fazer uma postagem no Instagram, uma coisa que ninguém mais faz, né? Sim, Só faz story pronto, não posta nada no feed. E a mesma coisa é o álbum, né? As pessoas têm lançado cada vez mais single e um álbum consolidado cada vez menos. Tu também deve ter sido influenciado a despersuadir dessa ideia, não, o álbum não está mais na moda. exato. Tu tem uns embates com o mercado que tu não abre mão. Não, dado o momento, alguns anos desse. Eu lanço meu segundo álbum, passam meses, começa a pandemia, e aí compromete um pouco a circulação do álbum, né, do Mundo Manicongo. E aí, quando eu senti, né, não dá para perder um álbum, né, nossas obras são eternas, né, mas quando eu senti que o meu material de música não dava para ser sustentado pelo último álbum, que veio pandemia, veio tudo, que eu falei, pô, é isso, né? Tipo, eu tenho um álbum ali como base, como referência, mas eu preciso fazer coisas novas. E aí as coisas novas que eu vim fazendo, a grande maioria delas foi pensando, foi tipo assim, agora que vamos lançar, né? Vamos pegar músicas e ir lançando, de tempo em tempo e tudo. E aí, dado o momento, que é o que o mercado está fazendo, e dado o momento eu senti que para mim não era tão funcional também. Eu levei um tempo até essa conclusão, mas eu comecei a entender isso, assim. Eu falei, pô, às vezes eu lanço um single, não desdobra, tipo assim, agora meu show vai mudar porque eu tenho um novo single na pista. Isso não acabava não impactando muito nas coisas, diferente de um álbum, né? Que agora, se o álbum tem uma característica dançante, você já pode pensar num balé. Uhum. Então, se o álbum está trazendo, tem essa identidade visual, né, as boinas, os broches, entre aspas, militar, né, de guerra, de confronto. Então, isso já me dá norte para criar um monte de coisas, de identidade visual, de roupa, de audiovisual, entende? Então, o álbum, para mim, funciona mais porque, tipo, da forma que eu faço meu trabalho, a construção das coisas, ele me dá mais elementos para entregar mais para o público, né? Então, de fato, não é o que as pessoas têm focado prioritariamente, mas para minha construção artística é muito necessário ter um álbum, não só esse que eu lancei, como outros também, porque isso vai desenhando a minha obra, né? E a Uhum. história que eu quero fazer como artista. Rincon, eu fiquei pensando nisso quando tu estava comentando, e até antes dessa entrevista, quando eu fiquei sabendo que esse teu álbum já estava bem desenhado há bastante tempo, há pelo menos uns 2 anos, e teve muito vai e vem, de refazer algumas coisas, regravar, mudar, que eu fiquei pensando, cara, o Rincon, do nível do artista que é, um MC acima da média, como tu mesmo Sim. cantou, eu fico imaginando que tu tem um ouvido afiado, afinado, que também para ti é difícil satisfazer, né? Eu imagino que quando tu vai Hum. em qualquer roda de samba, tu vai lá e flagra na hora, cara, esse cara que tá tocando surdo, tá descompassando, é difícil, assim, eu imagino que deve ter muitas sensibilidades. Mas ao mesmo tempo eu também fico pensando que talvez, e é isso que eu te pergunto, que a gente sabe o quanto a população negra no nosso país é cobrada de ser perfeita, um perfeccionismo. A Ana Maria Gonçalves, essa escritora do Um Defeito de Cor, um grande Certo. livro, ela reivindica, ela falou isso pra gente, o local de falha para as mulheres negras, que elas não podem errar, né? É quase uma cobrança eterna. Tu também sente isso? Também tem algum lugar, talvez no teu inconsciente ou até no teu consciente, que tudo que tu faz tem que ser assim, impecável? É, eu acho que existe um lugar que é tipo assim, é, um determinado artista que não seja preto fez o trabalho dele lá, aí tá acontecendo a guerra no Iraque, um monte de coisa lá, e as pessoas vão trazer uma atenção a isso, ao que ele fez. Ah, ele usou um violão assim, ele se influenciou pela música dos anos 80, que seja, pelo. Vão trazer a leitura, assim. Para nós, sempre tem uma cobrança que, tipo assim, caramba, você é um negão da periferia, você não tá falando de tal coisa, você não tá falando. Então, eu sinto mais essa coisa de, tipo, uma expectativa que às vezes destoa do que a gente tem de fato para fazer e para entregar. Isso às vezes acontece. Mas eu acho que as falhas, entre aspas, falhas são. Por mais que eu seja um cara atento aos detalhes, assim, isso não me abstém de, entre aspas, falhas, assim, né, no artístico.
né? Mas eu acho que o que mais me pegou foi tipo eu mesmo querer fazer um bagulho que chama atenção. Eu acho que eu queria fazer isso, de fato, e fiz. Um trabalho que chama atenção. Uau, ele rimou nesse ritmo, ele falou dessa coisa, ele, sabe, misturou tais elementos. Eu fiz o disco com essa comunicação, assim, de comunicar inventividade, criatividade. Eu fiz o disco pensando nisso e isso também impactou no tempo que eu levei para conseguir entregar esse disco. Vamos falar um pouco mais então da mensagem, das letras acima, das composições, que me parece que é um álbum que ele, enfim, tem muitas coisas que ele comenta, mas me parece que ele tem trabalho em duas vigas, assim, duas sustentações. Uma é esse diálogo que tu tem, que com certeza pessoas próximas da tua vida têm sobre essa luta diária por dignidade, por sustento, por pagar o aluguel, por contas, né? Sim. Essa coisa que nos corrompe de alguma maneira, mas também algo que um pouco inédito até no rap, que é do cuidado, do autocuidado, do individualismo, mas numa questão mais de se preservar, de pensar em si, da alimentação. Tem uma música que inclusive é essa que tu falou, né, Cuidar de Mim. Peguei uma chave para salvar o meu mundo particular tá tão abandonado, sem individualismo já nasci fadado. Esse álbum, isso é um sentimento teu nesse momento ou é algo que tu vem construindo ao longo da tua carreira, que esse momento que tu é um grande artista com muita visibilidade, tu não consegue olhar para si? É um pouco por aí? Eu acho que o dado momento eu entendi que o meu trabalho, por exemplo, eu tenho Galanga Livre, a música Ponta de Lança, Coisa Tá Preta, são músicas que têm esse teor racializado, né? E aí, dado momento, eu pensei, já cheguei a refletir assim comigo mesmo e a minha obra, sobre um estigma de, tipo, a obra do Rincon é racializada. O Rincon é o cara que vai fazer rap sobre pretitude. E ao mesmo tempo não, né? Que eu sou um cara que gosto de transformar as coisas em música. Então, que pode ser assunto descontraído, pode ser algo sem uma profundidade, até porque a música é um lugar para eu descarregar minhas energias, meus pensamentos, tudo, mas eu trabalho com música há muitos anos, né? Então eu não preciso necessariamente de um devaneio, de ter assistido um filme ou lido um livro para transformar isso num rap. Tipo, eu trabalho com isso, então eu vou fazer música, dessa música eu faço show, tenho digital, e daí vem meu dinheiro, e é um trampo também, tem esse lugar, né? É, tem esse lugar. Mas quando eu identifiquei que o trabalho estava com esse teor racializado, o que eu identifiquei? Assim, que eu não queria fazer um trabalho heróico, Uhum. né? Aquele cara que é o porta-voz da comunidade, da minha comunidade, do meu bairro, da comunidade preta, que eu vou levar o que todo mundo quer dizer através da minha música e vou potencializar isso. Não, assim, é tipo um meu ponto de vista individual sobre as minhas demandas, sobre o que eu preciso fazer. Então, talvez um raciocínio de um determinado grupo de pessoas, pô, para gente que vem da periferia, não é legal se associar a tais coisas. Se eu ver uma oportunidade de associar essa tal coisa, isso vai me gerar um dinheiro, e na minha demanda pessoal, estou precisando desse dinheiro para fazer isso, aquilo, outro, tudo, eu achar que tem que fazer, eu faço, e é eu. Não respondo pela comunidade, sabe, eu não sou um líder. Mas tu sente essa pressão, eventualmente. Eu acho que a maioria das pessoas pretas são colocadas num lugar desse, de tipo que elas precisam ser um porta-voz, ser a parada. As pessoas pretas, pessoas de periferia, que representam algum grupo que precisa ser representado, que precisa ser potencializado, né? Então todo mundo que está num grupo, em algum recorte desse, acaba caindo nesse lugar de tipo, você precisa assumir esse lugar e ser linha de frente. E muitas vezes a gente acabou nem conseguindo cuidar da gente para querer cuidar dos outros, né? E aí essa música é uma música que eu faço uma mensagem explícita sobre isso, sobre cuidar de mim, ficar suave, ganhar meu dinheiro, tudo. Isso não me abstém de pensar coletivamente, isso não me abstém de agir em bloco, até porque nesse álbum eu dependo das pessoas que participaram, das pessoas que me apoiaram.
tanto no dia a dia, né, como minha companheira, minha família, como também o Ateliê Estúdios, que abriu as portas de lá para eu fazer muita coisa lá. A gente está trabalhando junto, um quarto produções. E aí eu começo a citar nome, eu posso esquecer de alguém, mas muita gente me ajudou a fazer assim. Então, em bloco a gente é mais forte, né? Mas existe um lugar genuíno e honesto que é individual. E eu falei muito abertamente nessa música, né? Cuidar de mim. Sim, é uma música que ela te contamina, te pega pela batida. É isso, é um álbum todo extremamente versátil. A todo momento tu é instigado para algum lugar. Mas se tu escuta duas, três vezes, que é o que eu fiz justamente para Sim, estar nessa entrevista também, porque eu gostei, realmente tu vai sacando várias minúcias, vários detalhes que, putz, é isso, são poesias muito bonitas e sim, genuínas e que eu acho que dialogam de uma maneira universal, com certeza com a população negra, a população periférica, a população artística também, que sim. talvez fique nesse local de porta-voz, mas eu acho que atinge dessa maneira o universal também. E agora mais sobre essa outra viga, digamos, que eu falei, sobre essa luta diária, sobre dignidade, sobre dinheiro. Eu fico pensando, tu gostaria de estar falando sobre isso, sobre a necessidade de pagar aluguel? Como que funciona esse, É. rimar sobre dinheiro, te incomoda? Como que é? Não, não, eu acho ok. E é louco, né? Porque durante um tempo parecia que era um clichê do rapper, né? Ah, vou fazer um rap. Aí você vai falar, pô, que a periferia, né? O Estado não olha para nós. Aí você começa aquela crítica assim. Então, dado o momento, se criou um, um pensamento sobre assim, ah, os rappers só falam disso e tal. E aí os rappers foram tomando liberdade para falar sobre outras coisas. E isso foi muito bom. No que diz respeito à parte artística nossa e à liberdade que o rapper precisa ter para fazer a sua música, da hora legal. Mas eu também acho que com o passar do tempo, o rap foi desenhando um lugar meio distante. Que existe um lado lúdico na arte também, que o rap usufrui dele, que é você falar de grandes sensações, né? A música, por mais que você queira falar da realidade, a música não é uma realidade. É como se fosse um filme, um... É algo mágico ali, né? Não é a realidade palpável, né? Por mais que você possa se basear nela para fazer música, né? Então, dado o momento, o que que aconteceu? O rap ficou mais, ele ganhou esse caráter que eu usufruo também, de ser mais fantasioso, mais você falar sobre outras coisas, trazer sensações para o ouvinte, né? Uma sensação de uma viagem muito boa, de uma comida da hora, de uma companhia da hora, de uma mina mil grau que tá do seu lado, o perfume dela, o que você tá fazendo, o que você tá bebendo, o carro que você tá dirigindo, tudo isso é um lugar genuíno também que o rap ocupa. Mas também eu percebi que ele também criou um distanciamento com as pessoas que vêm do mesmo lugar que a gente vem, assim. Então, muitas vezes o rap foi um parceiro para mim, né? Eu sou um cara que peguei uma infância e adolescência num tempo sem a internet, então a gente precisava muito de presença, né? E como que eu acesso o rap, as roupas, os clipes, os discos, as fitas, com a idade que eu tinha, por conta do meu irmão mais velho, que trampava de office boy, que tinha uns amigos que curtia com ele. Ele curtia baile, curtia o projeto radial, sambário, sambas, ia pra galeria, comprava disco, CD, tudo. Então tinha essa presença. Então os meus amigos que tinham irmão ou irmãs mais velhas, a gente acessava um monte de informação a partir deles. E aí, quando eu ouvia rap, era como se fosse mais um parceiro me passando uma caminhada que eu não tinha acesso, né? Então, eu escutava muito rap nesse lance de tipo do companheiro, né? O rapper que eu tô ouvindo é um companheiro. E aí eu acho que ele perdeu um pouco esse caráter de parceiro, de falar de uma questão da vida ali, quer pagar um aluguel, que é tipo, né? Você não precisa deixar a energia lá para baixo e pesar o clima. Mas tem coisas ali uma vez eu estava assistindo clips, eu lembrei de uma música, eu falei, pô, essa música é massa, uma música do Busta Rhymes. Aí eu coloquei essa música e começou a tocar várias músicas da época. E eu fiquei vendo o clipe, e era uma época que eu estava no call center, era uns 2009, 10, 11.
era esse período assim, né, que eu dava um trampo, colocava os sons no iPod, tudo, nos MP4, né? Aí eu falei, poxa, por que que eu consumo mais, né? Tem a parte nostálgica, né? Mas eu fiquei pensando, por que que eu consumo mais essas coisas e hoje em dia eu não tenho esse, essa parceria, assim, né? Esse gosto com os Uhum. artistas de hoje, que nem eu tinha de antes. Aí eu comecei a ver uns detalhes, que os clipes, os caras estavam na rua, aquele estilão dos caras na rua, com a rapaziada deles, com aquelas coisas. Tava ouvindo a música Ghetto, exatamente, do Uhum. Busta Rhymes, né? Aí ele tá na rua lá e mostra aqueles. Que é até clichê um pouco, aquelas minas com chiclete, É. as negonas mastigando chiclete, aquelas coisas. E aí eu fiquei vendo tudo isso, eu falei, pô, isso aí era massa, assim, o jeito que me encantava tudo isso. E aí hoje em dia os caras tá com os carros que parece Uhum. ter umas asas. As roupas que os caras usam não são das grifes de hip hop, como a Fubu, a, a Rocawear, né? Que antes os caras produziam, né? As grifes Uhum. deles. Eram grifes caras também, mas tinha uma identidade nossa. E hoje a roupa que o rapper usa é a roupa da grife mais cara, dessas grifes de nome italiana, Versace, Gucci, não sei o Uhum. quê. Hoje, se eu aparecer com o conjunto da Gucci, a pessoa vai falar: Ó, você tá o trap, hein? Você tá o rap. Porque virou isso, né? E isso é muito distante da rapaziada nossa, né? Então, tentei trazer no meu texto das músicas coisas que sejam mais próximas, assim, né? Falar do tijolo vermelho, que é o que eu É. vejo muito, né? Que eu vou no bairro do meu filho, aí vou no Candomblé que eu frequento, aí tem a loja de artigos religiosos que eu sempre vou, então a feira. Então, tô circulando muito nos lugares e vendo as coisas, assim, né? Aí eu falei, pô, ninguém faz mais rap dessas coisas, né? Que eu tô vendo. Aí eu falei, acho que pode ser eu. Aí comecei a compor, falar dessas coisas também. E não me desagradou falar Aham. disso, né? É quase um chamado, uma provocação para a classe artística de modo geral, assim. Talvez até uma contestação um pouco a essa influência estadunidense que a gente tanto sofre, seja no cinema, mas a música também. Te parece que a gente bebeu demais nessas referências do hip hop estadunidense e, obviamente, que formou muito da música brasileira. Sem Sim. dúvida, o teu trabalho tem muito disso, o trabalho do Racionais se deve a muito disso, mas tudo tem limite. Talvez seja um momento também de reivindicar o que é nosso mesmo, o que é genuinamente brasileiro. O jeito que eu ando pensando é o seguinte, é o enxergar a nossa cena como um corpo. E aí, o que que acontece? É, no corpo, sei lá, tem o braço que pega coisas, que dá porrada, que sustenta coisas, segura. Então, tem pessoas que vão conseguir fazer isso muito bem, aí tem a boca, tem o corpo, né? Cada corpo com sua função. E aí eu penso que tem alguns lugares de som que de fato os moleques não conhecem por ter uma outra idade, uma outra referência. Tem essa leitura que eu tô tendo sobre a cena que eu acho que se eu tivesse 19 anos eu não estaria fazendo isso, ou preocupado em o rapper tem que ser mais parceiro. Isso é o devaneio de um cara de 40 anos, assim, que tá há muito tempo fazendo rap. Então eu comecei a entender que tem coisas que eu posso fazer porque tá muito na minha mão, assim, né? No meu raciocínio, no meu entendimento. E também acho que a influência. Eu sou um cara que gosto muito de ir pro continente africano, até mesmo para a Europa, onde tem muitos imigrantes e filhos de Uhum, imigrantes fazendo música, eles me influenciam muito. É, mas eu reconheço também que os Estados Unidos é um país que tem uma economia muito boa, é um lugar do mundo da diáspora africana onde os pretos, por mais que eles sofrem racismo, violência, a situação penal, né, onde as cadeias têm muito preto lá também, mas é um lugar onde os pretos se desenvolveram, né, como grandes cineastas, grandes fazedores de moda, de produção musical, advogados, política, né? Eles estão inseridos em várias camadas que em outros lugares do mundo os pretos não estão também. Então, naturalmente, a gente acaba olhando para eles de uma forma especial e a proximidade também, né? A gente está na América do Sul, eles na América do Norte. Então, tem uma influência que é inevitável. Mas tem outros lugares a serem explorados, e aí eu identificando isso, né, em vez de eu sair perrecando falando mal das pessoas, eu pego e faço o que eu acho que tem que ser feito e tenho conseguido fazer com maestria. com certeza.
Ricardo, deixa eu voltar rapidinho ali quando tu estava falando da tua formação ainda pré-rapper, pré-artista de fato. Tu trabalhou como no call center. Quanto tempo mesmo que tu trabalhou nisso? Foi pouco tempo. Não, eu trabalhei no primeiro que eu fiquei arredondando 2 anos, 1 ano e 8 meses por aí. Depois eu fiquei mais alguns meses em alguns. E parei em 2010 de trabalhar no CLT e no call center, naturalmente. Acho que eu arredondando é tipo de 2008 até 2010, um pouquinho. E aí quando tu saiu, tu já tava com algumas faixas para lançar? Quando eu saí, eu tava com Elegância, né, a música do qual eu Aham. gravo o meu primeiro clipe, andando muito bem. Era uma época que não se media ainda. Já era uma época da internet e tudo, mas não se media as coisas pelo digital ainda, assim, né? Era uma música que não tinha muitos números no MySpace, que Uhum. era o que a gente usava na época Eu muito. lembro. Não tinha tantos números, mas era uma música que tocava de segunda a segunda na noite paulistana. Uhum. Tocava segunda no Mary Pop, terça no Black Bombom, quarta, não vou lembrar todas. Quarta em algum lugar também tocava, quinta no Sintonia, sexta na Rinha, sábado na Holy Club, domingo no Sarajevo, tipo, no Uhum. rolê que tinha nosso, era a música que tava tocando. E aí um show que eu fazia, eu ganhava o dinheiro que eu ganhava no mês do call Nossa. center, que era pouco, né? Era algo fácil de cobrir. Então, dentro dessa premissa, eu falei, pô, é um show no mês. Na época, por muitas vezes eu não tinha tempo para fazer as coisas e nem o dinheiro, né? Porque eu trabalhava 6 por 1. Então, às vezes era um sábado de manhã, pô, vai lá na feira lá, pega não sei o que lá, porque acabou tal. Eu falava, não, vou trabalhar, mano. Daqui a pouco tô saindo já. Então, às vezes eu não conseguia fortalecer nessas coisas e também não tinha dinheiro ao mesmo tempo, porque ganhava pouco. E aí eu entendi que era mais fácil eu fazer música, que era onde eu tinha o maior potencial, e pegar o dinheiro dessa forma, né? Então tinha meses que, sei lá, eu fazia uma data, ganhava 1.000, quando eu ganhava 1.000 eu tava rico. Dividia com o DJ, ficava com dinheiro. Aí tinha uma véspera de feriado, alguém fechava uma outra data. Aí, sei lá, fazia 2 datas no mês. Aí era tipo, uau. Henrico, tu falou da escala 6 por 1. Tu tá confiante que vai pra frente esse projeto de acabar? Ah, precisa. A burocracia, não tô tão dentro também, assim, do em que fase do processo tá, mas precisa muito, assim, porque é algo que até me surpreendeu, né, as pessoas trazerem essa problemática e levarem a esse nível, porque eu particularmente não, né, infelizmente eu falava, pô, quem tá nesse lance, porque o call center é louco, né, eu que trabalhei nessa área, assim, é um trabalho digno, é um trabalho que eu vi muita gente crescer, assim, virar Uhum. supervisor e muita gente boa para isso, né, com comunicação, com atendimento, com vendas, que seja, é um trabalho da hora. Mas o que que acontece esse lance da escala é horrível. Então é um trabalho que tinha 6 horas por dia, é um trabalho que o ambiente de trabalho é bem descolado, tem os banners, há umas minas de black atendendo, né, nas Uhum. fotos, tudo. O recorte LGBT tá lá, bastante preto, bastante. Então, quando você está naquele ambiente, você acha que é um lugar que te respeita, assim. Mas na prática do trabalho, no dia a dia da rotina, a pausa 10, a pausa 20, os descontos que tem, ou de você logar, disso, aquilo, outro. Tem umas comidas de umas máquinas lá que você pega, esquenta e come, né? Os lanches lá, uns lanches de qualidade ruim, o café lá. O café era o único bagulho de graça. É, que, Pra aumentar a produtividade, que pra você, ficar exato, acordado que e você dali. conseguia só apertar o botãozinho, mas era um café ruinzinho lá também. Nossa. Então era doído, assim, máximo respeito a quem está nesse Claro. trabalho, é um trabalho digno, aquela coisa toda. Igual eu disse, muita gente cresceu e trabalha bem nessa área, mas quando ele pega para ser nocivo, ele é bem nocivo, assim. É. E aí é essencial que seja extinta no geral a escala 6 por 1. Pelas pessoas que tu frequenta, que tu tá escutando, a comunidade que tu veio, enfim, esse debate na população, tu tá sentindo que tá na boca do povo, o pessoal tá botando fé ou tá achando que é mais uma barganhada política e pronto? Não vejo tanta gente falando sobre.
O que eu vejo mais é é essa retórica que tem acontecido das pessoas quererem muito mais o trabalho da onde elas se sentem mais donas do Uhum. tempo, eu sinto que o trabalho CLT, assim, tem se tornado algo menos atraente para nossa rapaziada. Por mais que muitos dos nossos estejam lá no CLT, assim, mas eu sinto que a grande maioria das pessoas, assim, estão cada vez mais querendo abrir sua barbearia, assim. Onde eu moro tem muita barbearia, por exemplo. É É, mais tipo, barbearia que cabelo. muito nível Pro Max, assim. Tem lugar que eu passo meia-noite e 10, meia-noite e 15. Aberto. Tá aberto, tá rolando, tá. E moto nem se fala, né? Um espaço pequeno, né? Como se Uhum. fosse uma garagem de uma vaga de carro. E muito motoboy, muito, assim, na calçada. Então eu vejo que a rapaziada tá mais concentrada nesse tipo de corre pelo dinheiro do que do crachá, do dia a dia, da rotina e tal. E até pegando aquilo que tu trouxe antes sobre as influências da ostentação, do que eram os clipes, sei lá, na tua época, anos 80 e 90, e o que é hoje, dessa ostentação realmente, te parece que talvez as pessoas estão buscando cada vez menos estabilidade, que é o que a CLT trazia, uma segurança, e estão buscando cada vez mais uma ascensão rápida, que te coloque em um local de prestígio, que te justamente te coloque para perto, te ambicione para que seja realidade. Por exemplo, tu ter esse carro do ano, alguma coisa assim. Justamente, você tá fazendo o seu dinheiro ali que tá, às vezes, com muita luta, naturalmente, né? Não tá fácil para ninguém. Mas se você tá conseguindo fazer uma rendinha, você tá parcelando uma motinha que é que no dia que você tá de folga, você saiu ali meio-dia para comprar um frango ali de máquina que tá girando ou alguma coisa. Tá saindo com sua motinha, motinha bonita, esteticamente legal, tudo. Rapaziada, isso é um fator muito determinante pra rapaziada se sentir melhor, tá ligado? Um diazinho que você foi, fez um bate e volta, foi pro Guarujá, foi pra Bertioga, foi pra. Nem que você chegou lá e gastou pouco, mas o fato de você pegar uma estradinha, de você ter ido, pega um espeto, não sei o que, comer um negócio, uma porçãozinha de peixe, não sei o que e tal. A rapaziada preza muito por essas sensações, nem que elas durem poucos, né? Mas essa sensação mesmo, de que te traz dignidade de alguma forma, né? Por mais que seja algo rápido, né? No outro dia você vê, você fala, putz, não posso gastar tanto porque a moto que eu faço as entregas ainda não está quitado e eu tenho que pôr gasolina, tenho que fazer isso. Então, chegar na segunda, elas voltam para aquela zona de atenção máxima e Uhum. correria e tudo mais. Mas essa sensação rápida tem menos segurança e mais momento é o que está pesando para muita gente. Assim, muitas pessoas preferem isso de fato. Antes de tu lançar o álbum, quando tu lançou Homem Go, a faixa, o single, a gente conversou um pouco e tu estava falando como a música vem quase como um chamado também de um pouco de uma nostalgia, uma sensação que tu tem sentido da população, principalmente da periferia, cada vez mais distante do futebol de várzea, como tu não vê mais molecada jogando bola, o pessoal tá só no celular, e tu trouxe um pouco disso nesse papo, né, de que as Sim. pessoas, que as crianças estão mais já pensando em ganhar dinheiro pelo aplicativo, talvez até por bet, tigrinho, não sei exatamente era isso que tu estava dizendo, e se afastando da rua, da realidade. É um efeito que ele acaba fazendo até uma mudança cultural na vida das pessoas. É, muitas coisas que têm saído de tecnologia, a gente acaba sendo as primeiras experiências, né? De quando isso acontece. E muitos desses recursos tem sempre uma rapaziada que está mais atenta de como isso funciona, e aí eles entendem uma forma de capitalizar. Então tem pessoas, né, não vou citar nomes assim, que a gente vê pelas internets, personalidades, que muitas das vezes se você fala o que, que ele faz exatamente, ou o que, que ela faz, a gente não sabe, mas é aquele famoso trabalho com internet, Sim. certo? Então, de alguma forma, eles estão fazendo live, das lives eles têm tem as expertises deles que eles transformam isso em dinheiro. Então, vários dos moleques mais novos tá na mesma batida, tá com o celular na mão também, só para entender qual que é a movimentação que ele faz,
o bordão que ele lança na internet, o tipo de vídeo que ele faz, que vai dar um engajamento, desse engajamento já viram uns contatos com as marcas, umas coisas, e aí nessa logística toda, às vezes vira. Pô, seu trampo tá girando legal, tal. Divulga a plataforma aí, às vezes já é um dinheiro também que o moleque consegue para fazer, né, uma telinha de stories que ele postou lá, não sei o que lá, já tem um dinheiro no bolso dele também, então às vezes nesse nessa selva, né, que a gente Uhum. vive, o moleque não pensa duas vezes também não. E te preocupa esse movimento? Preocupa, mas não condeno, honestamente, Claro. porque tá dentro desse contexto de muita gente buscando o seu, né? E aí, voltando pro futebol que a gente estava falando, às vezes o moleque vê uma forma mais palpável ele ganhar o dinheiro dessa forma do que ele jogar, porque às vezes ele joga muito, mas ele não é amigo do agente, do cara que tem um acesso, que tem, né? Hoje em dia a gente vê menos histórias do tipo, pô, você jogou lá no seu time, fez 3 gols e o cara viu e te levou. Cada vez menos tem esse tipo de história, né? É muito mais. É um business que está mais avançado hoje em dia, né? Que tem os agentes influentes que vai levar. Então, se não for a partir de fulano, de ciclano ou de ciclano, para você ir até determinado clube, às vezes as pessoas não te vê, né? Uhum. Você pega até jogadores, o Endrick passou por outros times, Uhum. que tipo, não deu a mínima atenção. Ah, não, que o pai dele precisa de um emprego, de um só em um lugar para ficar suave, isso, aquilo, outro. Ah, não, então não dá. Aí passou o Endrick, entendeu? Do São Paulo. Meu Deus do céu, velho. Entendeu? Aí o Palmeiras que deu suporte, e aí o moleque virou o que virou, tá jogando a Copa do Mundo, assim. Então, É, é a vida que não é fácil, é. não. O tempo tá acabando, Rico. Vamos falar um pouco de futebol, de Copa do Mundo. Nem quero falar de Brasil, quero Certo. falar sobre esse aspecto que a Copa está trazendo, que me parece de alguma maneira inédito desse sucesso das seleções africanas, que se mostrou tanto pelo visualmente, pelo futebol, é notório como estão jogando um futebol de qualidade, pensado, consistente, e também pelos números, né? Por exemplo, o continente africano foi o que teve melhor desempenho na fase de grupos para o mata-mata. Das 10 seleções, 9 passaram, nenhum outro continente teve. É algo que. A que tu atribui esse momento bom? Ou nem sei se é um momento, talvez seja É. uma mudança já, né? Eu acho que assim, sempre se falou do potencial dos atletas africanos, né? E a gente vê o resultado disso quando esses atletas jogam por seleções europeias, né? Que naturalmente tem mais estrutura, tradição no futebol também. Então, esses atletas de origem africana, africanos nativos ou filhos de imigrantes, eles têm performado muito bem é, em seleções europeias, né? Nesse movimento, muitos estão optando a jogar pelo seu país de fato. Então, isso é um ponto. E o outro ponto também é que a gente pode frisar com muita razão as seleções africanas e o bom desempenho que elas tiveram na Copa, mas o futebol, num geral, né, que envolve estilo de vida, videogame, roupas, tudo, ele é uma paixão mundial, né? Uhum, Então, para além das seleções africanas, a gente tem o Japão, que iria mais longe se não pegasse o Brasil, por exemplo. uhum. Eu acho que o futebol globalizou muito, não tem mais, tipo, inocente no futebol, vamos dizer assim, porém faltou um pouquinho de malícia nas seleções africanas para não Uhum. tomarem as viradas que tomaram nos últimos jogos, né? Porém, mostrou a força que existe no E futebol essa africano, malícia é algo que se adquire que também se com adquire com o experiência. tempo, exatamente. Quando tu acha que a gente vai ver a primeira seleção africana campeã do mundo? Será que em 2030 já? Pô, seria incrível, né? Mas eu acho que o fator que o acesso ao futebol eles têm, o porte físico, a qualidade, a habilidade, tudo isso. Mas eu acho que as seleções ainda perdem com os atletas que acabam não representando suas seleções e acabam representando seleções europeias, porque você pega a República Democrática do Congo foi muito bem, Uhum. mas não existe uma liga,
Uhum. da República Democrática do Congo que estruture os jogadores, né? Então, são jogadores que estão no futebol europeu a maior parte da sua vida e por identidade optam, né, por jogar pelas seleções africanas. E muitos deles, incluindo o próprio Lukaku, por exemplo, Uhum. que e eu não o condeno, né? Eu imagino que ele tem a identidade pela Bélgica, que ele viveu muito tempo da vida dele lá e, por exemplo, eu acho genuíno ele jogar pela Claro, seleção belga e não o condeno por isso. Mas um Lukaku na seleção da República é Democrática do outra Congo, coisa. pô, geria juntamente com os jogadores que já estão e o Mbappé na seleção de Camarões seria incrível e por aí vai, assim. Então, eu acho que quando esse movimento acontecer de alguma forma, é muito difícil convencê-los, né? Mas se isso acontecer ao longo dos anos, eu acho que vai potencializar, né? Mas me parece que está começando. Por exemplo, o filho do Zidane, ele jogou Pela Argélia. pela Argélia. Ele não é um grande craque, como Sim, foi o pai, e nem o Lukaku, nem, enfim, o Mbappé, mas quem sabe o filho do Mbappé e do Lukaku já não fazem esse mesmo movimento. O Mbappé é um jogador que exato. parece ter essa consciência de que talvez, se o momento for propício, vai influenciar o filho dele. Uma seleção que está fazendo isso muito bem, que não é a África preta, assim, né? Preta retinta, que é Marrocos. Marrocos Sim, está rolando um movimento forte, assim, de convencer as pessoas, né? Que é um país que é do lado da Espanha e muitos deles também acabam indo para o futebol espanhol. E aí eles estão conseguindo convencer os atletas a jogarem por Marrocos e é uma seleção que tem sido super. Foi na semifinal da exato, última. e tá com um elenco muito bom. E aí, outra coisa, o tempo está realmente no finalzinho, mas acho que dá tempo da gente falar sobre isso. Tem tudo isso que a gente estava trazendo sobre essa sensação de volta, de pertencimento, de ocupar, de que a gente precisa ter ligas mais consolidadas nesses países. Mas outra coisa que podia acontecer em paralelo, que eu sinto, é, por exemplo, das 10 seleções africanas que foram para a Copa, 5 pelo menos têm técnico branco. E a gente pode olhar, por exemplo, até o Equador, que é uma seleção majoritariamente negra. O técnico é argentino, Sim, enfim, e branco. Me parece que também a gente precisa batalhar nessa estrutura do racismo como um todo, de que parece que o local de intelectualidade ele ainda não pode ir ao técnico preto, né? Tem que ser um técnico branco para organizar o time. isso é um detalhe que pega o futebol no geral, no geral. Porque a gente tem os atletas pretos sendo ocupando esse lugar de genialidade por todo o tempo que eles jogam, praticam futebol, né? Na vida deles, né? Então você tem o Djalminha, os jogadores brasileiros, jogadores de outras nações pretos que dominam o meio campo, dominam a zaga, dominam as laterais e fazem uma carreira incrível. E na hora que chega para ocupar esses lugares de diretores, de treinadores, das atividades cerebrais, meio que deslocam a experiência desses jogadores Sim, pretos como se eles não fossem capazes de assumir tais postos, né? é. E eu acho que isso é algo a superar dentro do futebol, assim. Não só no futebol brasileiro, mas no futebol global mesmo. Isso tem acontecido. Sim. Rincon, o tempo acabou, fazer aquelas perguntas ping-pong, bate-ponto, só para em um Maravilha. minutinho. Vamos lá, Neymar ou Messi? Ah, é o Messi. É Mas o Messi. O Neymar tá na prateleira dos gênios, mas é Messi. Fundo de quintal ou Racionais? Que mancada. Aí eu vou ir pela influência, né? Racionais, Racionais. mas Mano Brown ou pecado, Mano Brown ou Cartola? Mano Brown. Uma referência na música mais velha que você Jorge Ben, e uma referência mais nova que você. mais nova. Uh, ah, Ixi, Rema. rema. Rincon, era isso, meu amigo. Satisfação imensa. Muito obrigado por esse papo, por essa oportunidade. E até a próxima, amigo. Até a próxima. Obrigado pelo papo, obrigado pelo convite. Tamo junto. Vamos para mais uma. E o BDF Entrevista fica por aqui. Até uma próxima, gente. Muito obrigado.